Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. E aí pessoal, bom dia GP, tudo bem? Está acabando esta fase dramática do meu microfone interno. Soube que o meu microfone novo já foi despachado e está chegando. Microfone novo não, né? O primeiro microfone de lapela que eu terei para melhorar o áudio destes vídeos. Gente, vamos falar de uma treta. Eu faço normalmente os nossos vídeos falando de Fórmula 1. A Fórmula 1 vai ser um pano de fundo, mas bem remoto, inclusive, para isso que eu vou relatar hoje, que eu vou comentar hoje nesse vídeo. Estou me referindo a uma espetada, não foi nem uma alfinetada, que o Lucas de Grassi deu através de rede social, acho que Twitter mesmo, no Nelsinho Piquet. Não sei se vocês acompanharam ontem, e também não sei se o Nelsinho respondeu, porque até agora, a hora que eu estou gravando este vídeo, não vi resposta, né? E também confesso que não sou um profundo seguidor de todas essas pessoas em redes sociais. As redes sociais me servem um pouco para outras coisas, eu não me envolvo muito com fofocaiada. Mas enfim, como está virando notícia esse tipo de coisa, e diz respeito a dois pilotos importantes do Brasil, eu acho que merece um breve comentário. Para quem não está sabendo do que eu estou falando, o Nelsinho deu alguma declaração, não sei se numa entrevista, reproduziu um pedacinho em rede social, estava até em inglês, falando sobre a possibilidade de o Brasil ter uma corrida da Fórmula E, e ele opina, diz que acha que não é hora de o Brasil ter uma corrida de Fórmula E e tal, enfim, há outras prioridades, etc. Que acho que isso não vai acontecer. E o Lucas lhe deu um coice, né, dizendo o seguinte, talvez ele não queira uma corrida de Fórmula E no Brasil, não sei se as palavras não são precisamente essas, tá, mas são quase. Talvez ele não queira passar vergonha no Brasil como ele está passando na Stock Car. Meio gratuito, né? Meio de graça, né? Que coice no Nelsinho, este do Lucas de Grassi, que se explica, não se justifica, mas se explica por alguns episódios, alguns acontecimentos, algumas situações passadas, algumas um pouco mais recentes, outras mais remotas, né? Lucas de Grassi e Nelsinho Piquet são inimigos pouco gentis, um com o outro, inclusive, né? E essa inimizade, esse atrito, enfim, essa antipatia mútua, vem lá de trás da época em que o Lucas era piloto de desenvolvimento da Renault, com uma chance de chegar à Fórmula 1 através da Renault. E o Nelsinho Piquet, fazendo mais ou menos ali o mesmo caminho para tentar chegar à Fórmula 1, acabou atropelando o Lucas na reta final, e sendo ele o escolhido da Renault, na cabeça do Lucas de Grassi e na de muita gente, e eu acho que isso também não é nenhum crime, mas enfim, acabou conseguindo a vaga graças à influência política, pessoal, do Nelson Piquet, seu pai. E isso deixou o Lucas de Grassi muito magoado na época, né? Se sentiu injustiçado e tal. E aí nasceu uma certa inimizade, antipatia, que começou a crescer ao longo dos anos. Os dois foram acabar se encontrando. O Lucas chegou à Fórmula 1, é verdade, mas teve uma passagem efêmera, muito breve, não foi bem. Numa equipe pequena, estreante, não tinha muito como dar certo. E acabou reconstruindo a sua carreira, foi para a Audi, correndo no Mundial de Endurance. Já até contei um pouco dessa história, da minha pequena participação nesse evento. Depois ele acabou se engajando muito na Fórmula E e foram se encontrar na Fórmula E, onde o Nelsinho acabou ganhando o primeiro campeonato, que deve ter deixado o Lucas bastante irritado, enfurecido, por conta da inimizade que a gente já sabe que existe, né? E que começou a aumentar, ela foi aumentando nas corridas da Fórmula E também. Dá uma imagem clássica da primeira temporada, em que a menina está entrevistando, os dois estão lá esperando ver quem vai fazer a pole position. Eu vi aquela história de ficar lá esperando, né, os tempos da pole e tal, e o Nelsinho acusa o Lucas de uma coisa, de algo, o Lucas responde por outra, e a repórter fica fazendo, escuta, o Lucas falou tal coisa, Nelsinho, então diz para ele, fala não sei o quê. Aí o Lucas, ele falou não sei o quê. E foi uma coisa meio engraçada até. Enfim, não são amigos, até
na Stock Car não se falam, e parece que houve algum atrito na pista também na Stock nesse final de semana no Velocitar. E isso explica essa declaração, ou não é uma declaração exatamente, mas essa alfinetada dura, dolorosa, dolorida, aguda do Lucas no Nelsinho. Primeiro que eu acho que é meio deselegante falar assim de um colega de profissão, né? Gera notícias, gera treta, gera fofoca e tudo mais. Pra gente que é jornalista isso é ótimo, mas do ponto de vista esportivo e humano, eu reputo como um tanto quanto deselegante se referir a um colega de profissão dessa maneira, né? Tá passando vergonha, o cara corre com ele na mesma categoria e tal. É verdade que o Lucas não passa vergonha na Stock Car, o Nelsinho também não, acho que só não está fazendo uma boa temporada, mas o Lucas, ao contrário, faz um ótimo primeiro ano de estoque, com vitória, com pódio e tudo mais. Mas acho que isso não como eu estava dizendo, isso explica, né? Mas não justifica uma atitude assim, áspera dessa forma com um colega de profissão, né? Não estou querendo ser um ombudsman de nada aqui, nem dizer o que cada um deve falar ou não deve falar, cada um fala o que quiser, se expressa como bem entender. A questão é que quando as pessoas são públicas, as declarações se tornam públicas, elas também automaticamente passam a ser submetidas ao escrutínio público e a críticas ou elogios, né? Então, que essa treta fique apenas no campo verbal, porque é sempre perigoso quando se trata de um esporte como o automobilismo, e a gente tem visto algumas coisas ultimamente meio esquisitas nas pistas, né? Na moto, com carros e tudo mais. É sempre perigoso quando essas inimizades começam a ser transferidas para o palco do esporte, que é exatamente, no caso da corrida de automóvel, a pista. Mas isso não vai acontecer, porque são dois pilotos muito civilizados no que diz respeito ao comportamento em pista, inteligentes, experientes, e isso não vai rolar nada, tenho certeza disso. Mas fiquei meio espantado, realmente, fiquei espantado. Como espantado fiquei, para fechar, ao ver a manifestação político-partidária de Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo de Fórmula 1, que se vale de algo que ainda mais criticável, né, para declarar o seu voto, ao utilizar um kart de um menino, neto dele, eu acho, com um número lá, apontando o número e fazendo a sua declaração de voto no candidato, enfim, que mais lhe agrada, né? Eu acho que as pessoas, de novo, têm direito de se posicionarem politicamente, inclusive, mas sem subterfúgios, né? E sem utilizar terceiros. Vai para frente de uma câmera, abre o peito e fala. Olha, voto em fulano porque eu apoio o que ele apoia, defendo o que ele defende, concordo com as suas ideias, né? No caso do candidato em questão, as ideias são, para dizer o mínimo, e ideias, pensamentos e, enfim, linha de conduta são bastante polêmicas. Eu estou tentando escolher as palavras, acho que vocês me entendem, né? Não estou citando nomes, mas acho um pouco desonesto, talvez, não. Acho um pouco de cinismo usar um kart de um menino com um número e ao ficar apontando o número lá e falar assim, esse é o Brasil que nós queremos, alguma coisa do gênero. De novo, bota a cara na frente da câmera, hoje é fácil, é só pegar um celular, abre o peito e fala, assume o que quer fazer, né? Enfim, não é o único. O mundo do esporte tem sido pródigo em manifestações que às vezes nos envergonham, pelo menos a nós, cidadãos um pouco mais civilizados, um pouco mais preocupados com as questões humanas, preocupados com algo que vai além dessa coisa tosca, né, dessa linha de pensamento tosco do nós contra eles. Gente que rosna e relincha, né? Enfim. Lucas, pega leve, mano. Precisa ser assim pro Nelsinho, tadinho do Nelsinho. Um abraço pra todo mundo, gente. Tô meio devagar hoje, né? Essa semana tem sido
Esses próximos dias serão bastante tensos e é bom a gente sempre escolher palavras para algumas coisas, tá bom? Bom dia. Meu microfone está chegando, já recebi um aviso do correio. Vai ficar ótimo aqui. Abraço, até amanhã.